Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a estudar a transferência de calor por radiação. Então primeiro nós vamos ver todos os conceitos teóricos que envolvem o conceito de radiação térmica, então como que essa forma de energia em movimento ela ocorre, né? E depois nós vamos ver a forma com que nós vamos aplicar esses conceitos de energia na forma de radiação térmica nos casos de engenharia. Né? Então, a radiação térmica ela é bastante importante para a gente descrever vários processos tecnológicos, nós vamos ver ainda. Mas o principal exemplo de radiação térmica e de transferência de calor por radiação é o fato da Terra ser aquecida pelo Sol. Nós sabemos que no universo não há um meio entre a Terra e o Sol, e mesmo assim a Terra recebe essa energia que vem do Sol. Então isso acontece por meio do mecanismo de transferência de calor por radiação, né? Então é a energia radiante que chega até a Terra, porque a transferência de calor por radiação, como a gente já sabe, é o único mecanismo de transporte que ocorre no vácuo. Bom, então, se nós relembrarmos o que a gente já discutiu um pouquinho lá no começo do curso sobre radiação, então a principal característica da transferência de calor por radiação é que ela não precisa de um meio material para ser transferida essa energia, né? Então, lá na condução, nós precisávamos de um meio, né? Então, esse meio poderia ser um sólido, um líquido ou um gás, desde que esse meio estivesse estagnado. Lá na convecção, eu também precisava de um meio para essa transferência de calor, mas o que caracterizava a convecção era a velocidade global desse fluido, né? Desse meio. Então ele não estava estagnado, ele estava em movimento. E agora a radiação, o meio, pessoal, não interfere na transferência de calor por radiação. Então eu posso ter um meio ou não necessariamente ter um meio, então a transferência de calor por radiação, ela ocorre no vácuo. Tá? Alguns processos industriais que a gente pode aplicar a transferência de calor por radiação são aqueles que envolvem aquecimento, resfriamento e secagem, por exemplo. Né? Então, quando a gente tem fornos, né, na indústria cerâmica, que se utiliza bastante fornos, então queima de materiais, nós vamos precisar considerar a radiação nesses meios. Tá? Métodos de conversão de energia, combustão, né? Quando a gente estuda a radiação solar, né? Quando a radiação solar interfere no transporte de energia. Então, são casos em que a gente vai aplicar o conceito de radiação térmica dentro da engenharia. Tá? E nós sabemos também, isso já é relembrando aquilo que a gente viu lá no começo do curso, que qualquer substância, material, superfície que esteja a uma temperatura diferente do zero absoluto, ela vai emitir energia por radiação. Então, essa radiação, a gente sabe que ela é proporcional à temperatura, né? Então vai ser maior ou menor de acordo com a temperatura, mas todos os corpos, então, o meu corpo aqui está emitindo radiação, o meu computador emite radiação. Então, toda substância ou material a uma temperatura não nula, né, diferente do zero absoluto, ele vai emitir calor, energia por radiação. Então, a radiação emitida independe da existência ou não de outra substância ao seu entorno. Então, o meu corpo, por exemplo, se eu não tivesse à minha frente o computador, o meu corpo vai emitir a radiação em função da temperatura em que essa superfície do meu corpo está, independente de ter o computador aqui, ou se eu estivesse num lugar aberto, né, independente da radiação que chega do sol, o meu corpo vai emitir uma radiação, certo? Então a radiação
emitida, essa energia emitida, independe de outras substâncias ou materiais que estejam ao seu entorno. Então, qual é a natureza, pessoal, desse transporte? Como isso acontece? Se essa energia ela é transportada no vácuo, que é a ausência de matéria, como que ela pode ocorrer? Pessoal, então existem duas teorias que explicam essa chegada de energia, por exemplo, que vem do Sol e aquece a superfície da Terra, né? Existem duas propostas. Então, essa energia, ela pode ser descrita como ondas eletromagnéticas e como por um comportamento ondulatório. Então, essa energia consegue chegar, consegue passar onde eu não tenho, onde há a ausência de matéria, né? As ondas eletromagnéticas são transportadas na ausência de matéria. Ou, pessoal, nós podemos considerar que essa energia são pequenos pacotinhos de energia que são chamados de fótons, né? Então, a partícula, essa energia, ela pode se comportar ou como onda, ter um comportamento ondulatório, né? Ou ter esse comportamento, se concentrar, né, em pequenos pacotinhos de energia. Para nós estudarmos a transferência de calor por radiação e a forma com que as leis físicas vão se originar para descrever esse mecanismo e a gente poder calcular fluxo, por exemplo, de radiação, elas têm origem no comportamento da energia como ondas eletromagnéticas, certo? Então, para decorrer do nosso estudo, a origem desse transporte, a natureza desse transporte vem desse comportamento que vocês estão vendo aí na figura, que é um comportamento de ondas, tá? Ondas eletromagnéticas. Então, todas as equações físicas, as origens físicas, vão partir desse conceito. Nós não podemos falar sobre radiação térmica, pessoal, se nós não olharmos um pouquinho para o espectro eletromagnético e entender de que forma que essa radiação térmica ele se relaciona com o espectro eletromagnético. Pessoal, então se nós olharmos para essa figura que eu apresento para vocês do espectro eletromagnético, então que eu tenho aqui no eixo X, né? Comprimento de onda, então se a gente pegar pequenos comprimentos de onda, onde eu tenho raios gama, raios X e uma parte ali do ultravioleta, então essa parte, pessoal, são a parte do espectro que tem mais energia. Então está associado a algumas reações nucleares, né, que demanda alta energia. Já as ondas aqui de maior comprimento de onda são as ondas micro-ondas, ondas de rádio, então elas são de menor energia, tá? Agora, essa porção marcada em vermelho aqui, pessoal, que vai aí em torno de 0,1 micrometros até uns 100 micrometros, é chamada de radiação térmica. Então, a radiação térmica está contida nesse espectro eletromagnético. Então, ela pega uma parte do ultravioleta, pega toda a região do visível, né, e do infravermelho também. Tá? Então, esta região, pessoal, é a região de comprimento de onda que vai provocar alterações na temperatura dos materiais, tá? A partir de uma radiação incidente, enfim. Tá? Por isso que é conhecida como radiação térmica, tá? Porque interfere ali na temperatura dos materiais, tá? Está associada à temperatura dos materiais. Pessoal, então se a gente pegar uma barra de ferro e colocar numa fogueira, esquentar uma ponta de uma barra de ferro, a gente sabe que esse ferro ele vai ficar vermelho. Quanto mais ele for aquecendo, aumentando a sua temperatura, ele vai ficar vermelho. A gente consegue enxergar essa ponta vermelha se a gente elevar muito a temperatura, né? Antes de fazer a mudança de fase, ó.
Então, pessoal, eu tenho ali radiação térmica e o comprimento de onda associado à quantidade de energia que tem ali está na região aqui do espectro visível. Então, a região do visível é uma pequena região do espectro eletromagnético, né? Existem muitas outras regiões aqui. Então, é uma energia, uma radiação térmica contida ali, emitida ali principalmente, que tem comprimento de onda no visível, né? Muito próximo do vermelho ali, que é o que a gente consegue enxergar, laranja, vermelho. Tá? Então a gente tem que falar das características que envolvem o comportamento de ondas, né? Então, pessoal, não podemos esquecer dessa correlação aqui, né? Então, comprimento de onda, que é o lambda, vai ser a velocidade da luz, que é o c, naquele material, dividido pela frequência da onda, né? Então, a velocidade da luz, se eu estiver no vácuo, eu vou ter que usar a velocidade da luz no vácuo, que é lá 2,99 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Então, essa relação descreve para a gente o que é o comprimento de onda. Tá? Então, pessoal, quando a gente falar de radiação térmica, essa radiação térmica ela tem um comportamento espectral, certo? Então, se a gente olhar essa figurinha aqui de cima, que relaciona emissão da radiação com comprimento de onda. Então, para cada comprimento de onda, se vocês perceberem nessa figura, eu vou ter uma determinada emissão de energia monocromática aqui, porque eu estou considerando, né, cada comprimento de onda aqui. Tá? Então, para cada comprimento de onda, eu posso ter uma quantidade de energia que vai ser emitida. Tá? Então, a radiação térmica ela tem esse comportamento espectral, tá? Que pode complicar aí o nosso estudo da radiação. Então, eu vou ter que olhar para qual é o comprimento de onda daquela energia incidente ou emitida, tá? Ou eu posso considerar a emissão total, né? Aí eu vou ter que integrar em todo o meu comprimento de onda, todas as faixas do meu comprimento de onda, de zero a infinito, vou ter que integrar para eu calcular, por exemplo, a minha emissão total de radiação. Tá? Outra coisa, pessoal, é o comportamento direcional dessa radiação térmica. Então, a gente sabe que quando um corpo emite uma determinada radiação, ele pode emitir essa radiação em uma determinada direção específica. Então, esse comportamento aí direcional da radiação térmica, a gente também vai ter que levar em consideração, certo? Nos nossos cálculos. Agora, quando um corpo ele tem a capacidade de emitir a mesma quantidade de radiação em todas as direções, a gente diz que esse corpo tem uma emissão difusa. Esse é o conceito de emissão difusa, tá? Que essa energia, então, ela é emitida em todas as direções de forma igual, tá? Agora, se eu tenho um corpo que ele vai emitir uma radiação em uma determinada direção específica, então, a gente também vai ter que levar em conta o comprimento direcional da radiação térmica. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o poder emissivo, então, pelo comportamento, como a gente viu anteriormente, né, pela essa característica espectral da radiação, então agora nós vamos falar do poder emissivo espectral e o total. A direção a gente ainda não vai falar, a gente vai ver só lá no finalzinho um exercício que fala um pouquinho da questão direcional, né? Mas ainda considerando então a emissão em todas as direções, ou difusa, tá? Então, o poder emissivo, pessoal, ele é a taxa de emissão de radiação térmica emitido por um corpo em todas as direções, agora nós estamos considerando por unidade de área. Tá? Agora, se eu estiver olhando por um poder emissivo espectral, certo? Então, como a gente pode ver nessa figura, para cada comprimento de onda, né? Eu vou ter um valor de poder emissivo
Então, poder emissivo espectral é a taxa segundo a qual a radiação térmica com comprimento de onda lambda, então, para um determinado comprimento de onda, é emitido, agora considerando todas as direções, por unidade de área de superfície emissora, por unidade de comprimento de onda. Então, aqui está, a espectral sempre vai ter a unidade lá por comprimento de onda, tá? Então, para cada comprimento de onda, eu vou ter um valor de taxa por unidade de área. Taxa por unidade de área, pessoal, nada mais é que fluxo, como a gente já conhece, só que agora é de energia de radiação térmica, tá? Energia na forma de radiação térmica. Então, se o meu interesse for calcular o poder emissivo total, que é muito mais útil na maioria dos casos de aplicação, então nada mais o que nós vamos fazer é pegar todos esses valores de cada poder emissivo para cada comprimento de onda e integrar em todo o espectro eletromagnético. Então, eu vou integrar em todo o espectro eletromagnético, então eu vou integrar em função do comprimento de onda cada poder emissivo emitido em cada comprimento de onda. Então, o poder emissivo está associado à capacidade que um corpo tem de emitir radiação, né? Desde que esse corpo esteja numa temperatura não nula. Então, o poder emissivo, pessoal, ele vai ser bem importante quando a gente falar um pouquinho mais para frente de corpo negro, nós vamos retomar o poder emissivo, porque ele deu a base para a nossa equação que a gente tem usado até agora para calcular a taxa e fluxo de radiação, que é a lei de Stephen Boltzmann, né? Nós vamos retornar a falar um pouquinho dela. Falando agora um pouquinho da irradiação, pessoal. Então, a irradiação é a taxa de energia radiante incidente sobre um corpo, certo? Em todas as direções, por unidade de área, sujeita a essa taxa de energia incidente. Então, sempre que a gente falar de energia, de radiação térmica, pessoal, ela vai ser função do comprimento de onda, certo? Essa energia é a função do comprimento de onda. Por esse comportamento espectral que tem essa energia, como a gente já viu lá no começo, certo? Então, sempre que a gente falar irradiação, a irradiação está associada, então, à energia incidente sobre um corpo. Então, se a gente olhar nessa figura, então a gente chama de radiação a letra G. Então, a irradiação, pessoal, também, né, vai ser função do comprimento de onda. Se eu quiser calcular a irradiação total, eu vou ter que integrar a irradiação, então a energia que incide em no corpo, em cada comprimento de onda e integrar isso em todo o meu espectro eletromagnético. Então, a irradiação espectral é entendida como a taxa de energia radiante com comprimento de onda lambda, então um comprimento de onda específico, incidente sobre um corpo por unidade de área sujeita a essa taxa de energia radiante, então a área da superfície que está recebendo, né, em que essa energia está chegando, então por unidade de comprimento de onda. Então, tanto a emissão espectral, a irradiação espectral vai ser sempre por unidade de comprimento de onda. Então, é taxa pela área da superfície, né, que está emitindo ou que está incidindo a radiação agora, na irradiação, por unidade de comprimento de onda, certo? Quando for espectral. E a total não, né? Porque a total vai ser taxa watt lá por metro quadrado, então é taxa por área, porque nós estamos integrando todo o espectro eletromagnético. Pessoal, quando um corpo, superfície, substância quando incide sobre esse corpo uma determinada radiação térmica, algumas coisas podem acontecer com essa radiação incidente. Então, parte dessa
radiação incidente ou irradiação, ela vai ser absorvida por esse corpo, por essa superfície, por essa substância, então vai permanecer aqui absorvido no corpo, né? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala aí de radiação térmica, ela está muito associada com os átomos que estão presentes na superfície e com a movimentação desses átomos que estão na superfície. Então, as características de superfície desse corpo vai ser muito importante para agora, porque vai acontecer a partir do momento que esse corpo recebe uma irradiação. Tá? Então, a radiação incidente é a irradiação, parte dessa irradiação vai ser absorvida pelo corpo, parte dessa irradiação vai ser refletida, então vai depender um pouquinho aí das características dessa superfície, né, para eu ter essa radiação refletida, e parte dessa radiação pode ser transmitida, então vai passar pelo corpo e vai ser transmitida para a vizinhança, certo? Então, olhando para reflexão, absorção e transmissão, a gente tem alguns conceitos para a gente inserir na nossa aulinha. Nós temos a absortividade, que é a primeira que nós vamos falar, que ela é, então, uma fração da irradiação, ela é calculada, né, por uma fração da irradiação que vai ser absorvida pelo corpo. Então, eu tenho aqui a irradiação, né, que é dada por G, como a gente já viu. Então, é a radiação incidente sobre esse corpo. E eu vou ter a parte dessa taxa de energia por unidade de área, ou seja, esse fluxo, que vai ser absorvido pelo corpo. Então, é o G ABS aí de absorção, certo? Então, se eu correlacionar a energia radiante que foi absorvida pela energia radiante incidente, eu vou ter aí definida a minha absortividade, tá? Então, ela vai ser um número que vai de 0 a 1, então, no máximo, esse corpo pode absorver toda a energia incidente, que é uma condição especial que a gente vai ver, e aí esse corpo vai ter absortividade igual a 1. Então, é a máxima absortividade que um corpo pode, uma superfície, pode ter, certo? Agora, olhando para a radiação que é refletida, então, se eu pegar essa porção de energia que foi refletida e dividir pela radiação incidente, eu vou ter definido a minha refletividade, que é dada aqui por ρ, certo? Então, a fração irradiante que é refletida para o meio, tá? Então, também vai ser um número de 0 a 1, porque esse corpo pode refletir toda a energia no máximo, né? Então, a partir dessa relação, essa refletividade pode ser 1 também, assim como a absortividade. E a transmissividade, ela também vai ser calculada correlacionando a porção de energia que foi transmitida dividido pela irradiação, que é a radiação incidente. Então, eu vou ter definido a minha transmissividade, que também é um número de 0 a 1 e é calculado por tal, né? Descrito pela letra tal. Então, é a fração da irradiação que é transmitida através de um corpo. Pessoal, então, se eu olhar esses parâmetros que a gente acabou de definir, absortividade, refletividade, transmissividade, eles, somando todos eles, tá, pessoal? Então, nós sabemos que todos eles podem assumir valores de 0 a 1. Mas, se eu somar todos esses parâmetros de um determinado corpo, também nesse somatório eles têm que ser igual a 1. Por quê, pessoal? O fluxo incidente, que é a nossa irradiação, que a gente já definiu que é o G,
ele vai ser o somatório das porções de radiação que foi absorvida, refletida e transmitida, certo? Então, esse corpo aí vai ter que ter um somatório de absortividade, refletividade, transmissividade igual a 1, certo? E eu posso, então, descrever a minha irradiação por essa relação aqui, o alfa, a absortividade vezes a irradiação, a refletividade vezes a radiação, mais a transmissividade vezes a irradiação, ok? Conceito de radiosidade, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, um determinado corpo, pessoal, ele pode transferir energia através do mecanismo de radiação térmica de duas formas. Primeiro, se essa superfície está numa temperatura não nula, ele vai emitir radiação. Então, vai ter o seu poder emissivo, certo? Agora, outra forma é a partir da capacidade de refletir a energia incidente. Então, ele também está recebendo energia aí da vizinhança, recebe uma irradiação, e esse corpo pode ter uma capacidade de reflexão, certo? Então, também pode transferir a partir da reflexão. Então, quando nós somamos essas duas características, então a energia radiante que deixa um corpo, nos dá o conceito então de radiosidade. Então, essa radiosidade é o conceito de energia radiante que deixa um corpo, que é o somatório do poder emissivo mais a taxa por unidade diária que foi refletida, certo? Então, também, pessoal, eu tenho a radiosidade espectral e a total. Então, a espectral, vai ser a soma do poder emissivo espectral, então, para cada comprimento de onda, mais a energia que foi refletida para cada comprimento de onda também. Então, a energia sempre vai ter o caráter espectral. Se eu quiser calcular a radiosidade, então toda a energia que deixa um corpo, eu vou calcular a radiosidade total, que basicamente eu vou ter que integrar esta energia em todo o espectro eletromagnético. Fazendo de que forma? Integrando a energia, o poder emissivo espectral em todo o espectro eletromagnético e a energia refletida também integrando em todo o espectro eletromagnético, certo? Então, esse é o conceito de radiosidade, é toda a energia que deixa um corpo. Então, a unidade também vai ser taxa de energia por unidade diária para total, e se for radiosidade espectral, que é dada pela letra J, como vocês já puderam ver, J lambda é espectral. Então, vai ser taxa de energia por unidade diária por unidade de comprimento de onda. Antes da gente falar especificamente da intensidade da radiação, nós precisamos retomar os conceitos de ângulo plano e ângulo sólido diferencial. Então, se eu pegar esse ângulo alfa, agora eu quero o elemento diferencial desse ângulo, que é o d alfa, ele pode ser calculado pelo dl dividido pela distância r. Isso basicamente, pessoal, está aqui numa estrutura, na figura D, de uma estrutura de geometria esférica, que nós vamos precisar agora. Agora, se eu pegar um ângulo sólido, que é o ângulo sólido é o W, se eu quero pegar um elemento diferencial de ângulo sólido, ele pode ser obtido pelo elemento de área DAN, que é esse elemento de área aqui, dividido por R².
tá? Então, o sólido, agora sim, né? O ângulo sólido diferencial, ele está exatamente dentro de uma geometria esférica e o plano dentro de uma geometria cilíndrica, né? Então, pessoal, por que a gente precisa disso, né? Então, como a luz, ela pode ser emitida, refletida, em todas as direções, então a gente vai ter que levar isso em consideração. Então, a gente falou da parte espectral, do comportamento da energia radiante, agora a gente está falando um pouquinho da parte direcional, tá? Como está aqui, se a gente pegar um elemento de área DA1 que está aqui, esse elemento de área, e ver quanto de energia que esse elemento de área, então ele está emitindo, nessa direção aqui, onde tem, aqui é raio, tá, pessoal? A radiação emitida, esse comprimento aqui é R, tá? Então, eu vou ter esse elemento diferencial de ângulo sólido aqui, tá? E que também, então, nós vamos precisar desse conceito aqui para calcular, então vai ser esse elemento de área aqui dividido por R quadrado, tá? E aí, para achar essa área, nós vamos usar o cosseno aí do θ e o φ também vai aparecer dentro dessa geometria esférica, certo? Então, no exercício final da aula de hoje, nós vamos levar em consideração essa questão direcional, esse comportamento direcional da radiação térmica, tá? Então, a intensidade da radiação, pessoal, é a taxa de transferência de energia radiante em uma determinada direção por unidade de área normal a essa direção por unidade de ângulo sólido. Então, o ângulo plano, ele é dado em radianos, né? E o ângulo sólido, pessoal, que é esse SR aqui, é o estéreo radiano, que é a unidade do ângulo sólido, tá? Então, a intensidade da radiação, ela vai levar, então, agora em consideração a energia emitida. Então, eu posso escrever em termos de intensidade de radiação emitida, incidente, né? Só que agora vai ser em uma determinada direção. Então, se vocês pegarem lá no livro, vai ter as equações bem descritas, tá, pessoal? Dessa intensidade de radiação emitida, incidida, essa dedução da intensidade da radiação. Então, agora levando em conta a parte direcional. Vou trabalhar isso com vocês ali mais para o final no exercício da aula de hoje. Pessoal, então a intensidade espectral, então intensidade está levando intensidade de radiação leva em consideração a radiação em uma determinada direção, mas ela também pode ser espectral, então para cada comprimento de onda. Então tá aqui a intensidade de radiação espectral emitida. Então, vai ser função do comprimento de onda e dos ângulos θ e φ, certo? Então, é a taxa na qual a energia radiante emitida no comprimento de onda lambda na direção. Então, agora tem a direção específica, θ e φ, por unidade de área de superfície emissora, normal a essa direção. Então, essa direção θ, φ aqui é normal a superfície emissora, por unidade de ângulo sólido no entorno dessa direção e por unidade de intervalo de comprimento de onda, né? Então, agora a intensidade espectral vai ser o fluxo, né, que é watt por metro quadrado, por unidade de comprimento de onda, por unidade de ângulo sólido, que é o estéreo radiano. Então, ele vai ser essa taxa de energia de Q dividido por elemento de área. Então, como a gente pode ver aqui, né, levando em consideração a área que está emitindo essa energia,
Então, para eu pegar essa área, então vai ser o elemento de área, cosseno de θ, dW, que é o ângulo sólido, por d lambda. Okay? Então, a partir desta equação aqui, pessoal, eu consigo definir a nossa equação da radiação, que a gente vem utilizando, que é a de Stephen Boltzmann. Então, ela tem origem a partir dessa equação aqui. Então, no final da aula de hoje, nós vamos tratar um pouquinho e resolver um problema deduzindo aí uma parte dessa equação. Certo? Então, tem a intensidade espectral. Então, ela vai ser direcional e espectral. Pessoal, vamos falar do corpo negro, né? Então, a gente precisa falar da radiação no corpo negro para depois a gente falar, então, na próxima aula de emissão de radiação em superfícies reais. Então, o corpo negro, pessoal, ele é uma superfície capaz de emitir e absorver, então, ao mesmo tempo, ele é um emissor, um absorvedor, o máximo de radiação térmica teórica. Então, ele é chamado de radiador perfeito, por essa característica, tá? E ele é descrito por essa lei, que é a lei de Stephen Boltzmann, que a gente vai falar um pouquinho já sobre ela. Pessoal, então o corpo negro ele é capaz de absorver e de emitir o máximo de energia possível. Então ele tem algumas características, tá? Já vamos falar sobre essas características, pessoal. Então, a lei de Stephen Boltzmann, como ela está representada aqui, né, pessoal? Então, o poder emissivo do corpo negro vai ser uma constante, que é a constante de Stephen Boltzmann, vezes a temperatura elevada à quarta potência. Então, percebam que o poder emissivo, ele é muito importante e é totalmente dependente da temperatura. Então, se eu elevo um pouquinho a temperatura, o poder emissivo vai ser elevado à quarta potência, porque eu tenho temperatura elevada à quarta potência. Bom, pessoal, então vamos falar algumas características do corpo negro que vai ser importante para nós. Bom, primeiro, o poder emissivo é o mesmo em todas as direções, o que resulta numa distribuição espacial isotrópica de emissão de energia por radiação. Ou seja, pessoal, é o que está aqui embaixo, aqui no último, que é basicamente a mesma coisa. A radiação emitida do corpo negro, ela é difusa, então é independente da radiação, porque ele se difunde, a energia emitida do corpo negro, ela é emitida igualmente em todas as direções. A absortividade é unitária, então lembra lá da absortividade? A absortividade alfa era a porção de energia radiante que foi absorvida pela energia incidente ou irradiante. Né? Então, como o corpo negro ele absorve toda a energia que chega sobre ele, ele é capaz, então ele vai ter absortividade igual a 1. O poder emissivo de uma superfície negra é igual à sua radiosidade, então por isso que a gente falou de radiosidade. Por que isso, pessoal? Lembra, a radiosidade é a capacidade que o corpo tem a energia, é o poder emissivo, mais a reflexão, a quantidade de energia que foi refletida, né? De energia radiante. Então, como o corpo negro ele é um emissor ideal, então a radiosidade ela vai ser exatamente igual ao poder emissivo dessa superfície negra. Um corpo negro absorve toda a radiação incidente, independente do seu comprimento de onda e direção, certo? Então, a gente sabe que ele é o absorvedor ideal, de forma, né, que ele absorve, independente da radiação e independente do do comprimento de onda. Então, ele absorve toda a energia que chega. Para uma determinada temperatura, o comprimento de onda
determinada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode emitir mais energia que o corpo negro, emissor ideal, como a gente já falou, né? E a radiação emitida pelo corpo negro é difusa, né, pessoal? Então, ele vai ser emitida para todas as direções, aí vai ser função principalmente da temperatura, tá? Pessoal, se eu pegar fisicamente, tá? Vamos considerar que eu tenho uma cavidade aqui bem grande com uma pequena abertura aqui, tá? Essa cavidade, a temperatura da superfície ela é constante. Então, se eu considerar que tem uma energia incidente que passa nessa cavidade, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter uma série de interações de absorção, reflexão, absorção, reflexão. Então, vai acontecer esta relação, né, essa série de eventos de reflexão e absorção de energia radiante, que eu posso considerar que toda a energia vai ser absorvida por esse corpo, tá? Por essa superfície, né, aqui dentro dessa cavidade. Então, ela se aproxima da característica do corpo negro, tá? Outra característica importante que faz com que esse caso se aproxime do corpo negro se nós considerarmos a emissão de energia radiante desse corpo, tá? Então, se essa energia emitida dessa superfície vai passar por essa pequena abertura aqui, o que vai acontecer, pessoal? Essa energia que vai passar numa pequena abertura, ela não vai ter uma direção específica. Então, como a abertura é muito pequena, essa emissão vai ser uma emissão difusa. Então, vai ocorrer em todas as direções. Então, se nós lembrarmos das características do corpo negro, o corpo negro tem como característica a emissão de energia difusa, tá? Pessoal, agora, se nós queremos descrever o poder emissivo do corpo negro, lembra que a gente já apresentou anteriormente a equação de Stefan Boltzmann, né? Então, para o corpo negro, da onde que vem essa equação? A partir da distribuição de Planck. Max Planck, em 1901, propôs essa figura que está escrita aqui, né? E essa equação, que é, então, o poder emissivo e espectral. Então, essa equação é por comprimento de onda, né? De um corpo negro, conforme ele vai se relacionando aí com a sua temperatura. Essas constantes C1 e C2, pessoal, que eu apresento na equação, já está substituído, tá? Então, ela, para chegar nessas constantes, é uma multiplicação de várias constantes. Constante de Planck, constante de Stefan Boltzmann, velocidade da luz no vácuo, tá? E esses resultados já foram multiplicados, eu já apresentei para vocês aqui na forma dessas constantes, tá? Se nós olharmos essa figura da distribuição de Planck, pessoal, então nós temos as curvas de temperatura. No eixo Y é o poder emissivo do corpo negro em função do comprimento de onda. Então, se nós observarmos, pessoal, olha o que acontece. Conforme eu vou aumentando a temperatura e andando aqui nas minhas linhas, nas minhas curvas de temperatura, conforme eu vou aumentando, e eu pegar os picos aqui dessas curvas de temperatura, o comprimento de onda vai diminuindo, certo? Então, o pico, conforme eu vou aumentando a temperatura, o pico vai diminuindo, né? Pessoal, e esse pico ele pode ser descrito por essa linha pontilhada que aparece aqui no gráfico. Então, isso é uma característica importante, pessoal. Se nós pegarmos esta equação da distribuição de Planck, então, o poder emissivo do corpo negro, se nós derivarmos essa equação em todo o espectro eletromagnético e igualar essa equação a zero, eu vou chegar nisso aqui, pessoal. Comprimento de onda máximo vezes a temperatura vai ser igual a essa constante que está descrita aqui.
Essa constante, pessoal, e esse resultado dessa derivada é descrita como lei de deslocamento de Young. Então, a lei de deslocamento de Young nada mais é desse deslocamento do poder emissivo espectral máximo em comprimentos de ondas menores conforme eu vou aumentando a temperatura, certo? Então, eu consigo achar o meu comprimento de onda máximo aqui para uma determinada temperatura do poder emissivo espectral do corpo negro. Agora, pessoal, da mesma forma que nós pegamos a equação do poder emissivo espectral do corpo negro, agora, se nós integrarmos a equação anterior em todo o espectro eletromagnético, o resultado vai ser a equação de Stefan Boltzmann que a gente já escreveu para o corpo negro, que é a constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta potência. É daí que vem a origem da equação de Stefan Boltzmann. Então, até agora nós estudamos o corpo negro, na próxima aula, então, nós vamos estudar superfícies reais, né? E a transferência de calor entre superfícies, de que forma que nós vamos calcular isso. Então, hoje a gente deu esses conceitos iniciais e na próxima aula a gente estuda superfícies reais. Pessoal, então eu trouxe esse exercício, ele é um exercício lá resolvido do Incrópera, que vai definir, ainda falando do corpo negro, ainda sem falar de superfícies reais, aquela nossa equação de Stefan Boltzmann, tá? Da forma que a gente conhece, de forma que como uma determinada superfície se relaciona com a temperatura da sua vizinhança, tá? Então, olha só, determine uma expressão para o fluxo térmico radiante líquido na superfície de um pequeno objeto sólido, que está nessa figurinha aqui, esta figura, em termos das temperaturas da superfície e da vizinhança e da constante de Stefan Boltzmann. Então, esse pequeno objeto sólido, que é esse daqui, ele é um corpo negro. Vamos considerar que ele tem características que se aproximam da característica do corpo negro, certo? Pessoal, como a vizinhança está numa temperatura não nula, a vizinhança vai emitir uma energia. Com relação ao sólido, então o nosso ponto aqui é o sólido, que é o corpo negro. Com relação ao sólido, essa energia emitida pela vizinhança vai ser energia incidente nesse corpo, certo? E esse corpo, que também está numa temperatura não nula, também vai emitir uma determinada energia. Então, eu tenho um fluxo térmico líquido aqui dessa energia incidente com essa energia emitida. E tenho as temperaturas da superfície e da temperatura da vizinhança, certo? Então, lembra, pessoal, que nós descrevemos essa equação da intensidade da energia espectral. Então, para a direção θ, φ, para um comprimento de onda, né? Então, nós temos essa equação e nós vamos partir daqui, né? Então, primeiro, né, eu tenho esta, para eu expressar essa área normal aqui, então eu expressei a área como dA1 cosseno de θ, né, que é o ângulo, tá? Então, pessoal, se eu quero fluxo, certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou trabalhar com essa equação para deixar o dQ, que é a nossa taxa, então que é taxa, dividido pelo elemento diferencial de área. Taxa por área é fluxo. Então, vou partir daqui para eu tirar o meu fluxo. Pessoal, então aqui nessa equação ainda está em termos de taxa, né? Então, eu só isolei o elemento diferencial de taxa, né? Passei os outros termos que estavam dividindo, multiplicando lá para a intensidade de radiação espectral, certo? E para essa próxima equação, primeiro eu passei o elemento de área dividindo para eu obter fluxo, né? Então, eu passei esse elemento de área dividindo e abri o elemento de ângulo sólido, que é o DW, tá? Então, essa figurinha eu trouxe para a gente ver
esse elemento. Então, lembra que o elemento diferencial do ângulo sólido, a gente descreveu como sendo DAN por R ao quadrado. Se eu olhar nessa figura, pessoal, então eu considero uma hemisfera completa, né, quando eu vou avaliar o ângulo sólido. Esse elemento de área está descrito aqui. É R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, certo? Então, eu substituí esse elemento de área aqui, né? E obtive, então, o meu elemento diferencial de ângulo sólido. Então, raio ao quadrado com raio ao quadrado aqui cortou, né? Ficou seno de θ, dθ, dφ. Então, eu substituí aqui no lugar do elemento diferencial do ângulo sólido. Então, tá aqui, substituir esse termo que a gente calculou aqui, ok? Bom, o ângulo sólido, então, ele é associado a um hemisfério completo, né? Para a gente obter a nossa equação de fluxo líquido, tá? Isso a gente já falou. E para a gente obter, então, tenho o elemento diferencial de fluxo. Para a gente obter o nosso fluxo líquido, nós vamos integrar esta equação. E agora nós vamos ter que integrar nas direções, né, pessoal? Φ, θ e também vamos integrar no comprimento de onda. Então, todo o espectro eletromagnético, então, zero e infinito aqui. Então, com os limites de integração. Então, o φ vai de 0 até 2π. Então, o φ está aqui, né? É a volta que faz. Então, seria a base, se eu pegar uma bolinha, cortar ela no meio, considerar a hemisfera de cima. Então, o φ é essa base aqui, tá na palma da minha mão, né? Vou girar para cima, então seria toda a parte, ia falar angular, mas é óbvio, porque é o ângulo, né? Toda essa região. Então, vai de 0, dá o círculo completo, então vai de 0 a 2π. O θ vai de 0 a π sobre 2, porque ele... quando eu vou considerar essa energia emitida, então tá aqui o θ, né? Ele vai daqui até aqui, então é 90, ele vai até π sobre 2. E o lambda, que é o comprimento de onda, vai ser todo o espectro eletromagnético, certo? Então, eu posso descrever agora esse meu fluxo líquido como a diferença da energia emitida pela energia incidida. Então, como o corpo negro é um emissor ideal, então nós vamos fazer a diferença da energia emitida, do poder emissivo do corpo negro, pela energia incidente, menos a energia incidente. Então, para a gente terminar de resolver esse problema, pessoal, nós vamos pegar lá o poder emissivo do corpo negro, né? Então, que a gente já conhece. E eu repeti a nossa equação aqui das integrais, já fazendo o fluxo líquido de energia para o corpo negro, tá? Então, pessoal, se nós avaliarmos, o corpo negro não emite uma energia radiante difusa, então a parte direcional da energia, dessa emissão de energia, agora para a gente não vai ser importante, porque ele emite igualmente em todas as direções. Então, a gente pode usar o poder emissivo total, certo? Tanto a emissão quanto a incidência, né? Então, eu poderia reescrever este fluxo líquido ali de energia como sendo a energia integral do espectro eletromagnético da intensidade de energia emitida, então, função do comprimento de onda. E, pessoal, lembra que quando nós falamos do corpo negro, a energia emitida do corpo negro, ela não vai ser função da direção, mas ela é função da temperatura. Então, quando a gente fala de emissão, então essa energia vai ser emitida de acordo com a temperatura da superfície
do corpo negro, que é o pequeno objeto que a gente viu na figura anterior. Agora, a energia incidente é a energia que foi emitida pela vizinhança. Então, essa segunda integral aqui da intensidade de radiação da energia incidida vai ser dependente da temperatura da vizinhança. Se nós substituirmos, pessoal, então, esta equação pela equação de Stefan-Boltzmann do corpo negro, que é válida, então, para a energia emitida e a energia incidente no corpo negro, então a gente chega na equação de Stefan-Boltzmann para o corpo negro, que vai ser a constante de Stefan-Boltzmann, né? A relação das temperaturas da superfície elevado à quarta potência menos a temperatura da vizinhança elevado à quarta potência, certo? Usando já o que a gente já conhece, já definiu como poder emissivo do corpo negro, certo? Então, pessoal, a aula de hoje era isso, eram os conceitos iniciais de radiação térmica. Na próxima aula, no próximo vídeo, então, nós vamos estudar a troca de energia por radiação térmica entre duas superfícies e superfícies, obviamente, reais. Até o próximo vídeo.